Samuel Diogo, que está junto com a gente. Samuel Diogo, que é do Colégio da Luz, da família Colégio da Luz, e veio a convite nosso para falar sobre o novo ensino médio, as mudanças, essas mudanças que vão acontecer, as demandas, né, as demandas dos jovens e quais são as dúvidas mais frequentes, tanto para os jovens quanto para os pais. E quais os desafios que as escolas, que os professores vão enfrentar com essa nova mudança. Professor Samuel, seja bem-vindo. Obrigada por atender esse nosso convite para estar aqui conosco, esclarecendo sobre esse assunto que é tão importante. E o Colégio da Luz, mais uma vez, está saindo na frente, preocupado já com essa mudança, o novo ensino médio. Bom dia, Michele. Bom dia, guarabirenses. Eu que agradeço a oportunidade. E, como você diz, o Colégio da Luz, a gente, embora hoje, agora em setembro, eu venha falar sobre ensino médio, mas desde o início do ano nós estamos nos preparando para a implantação do novo ensino médio, com reuniões, viagens. Agora, final do mês, eu fui semana passada para Fortaleza, esse final do mês eu vou para Rio de Janeiro participar de debates com outros diretores do Brasil a respeito do ensino médio e venho hoje falar da nossa solução, a solução do colégio. O colégio já tem uma solução que, obviamente, como é algo novo, como o próprio nome diz, no decorrer do tempo a gente vai aperfeiçoando, mas nós estamos, sim, preparados para o novo ensino médio. O que traz o novo ensino médio? Por que é essa mudança? Por que ela vai acontecer? E o que vai mudar? Eu vou precisar contextualizar, Fique certo? Desde 2016 e 2017 já existem estudos para essa mudança do ensino médio. Por que essa vontade de mudar o ensino médio? Percebeu-se, através de várias pesquisas, que o aluno ele estava desestimulado. Existe um percentual muito grande de alunos que ingressam no ensino médio, mas não concluem a terceira série do ensino médio. Desistem no caminho. Qual a razão disso? O desestímulo. E, com o decorrer do tempo, viu-se a necessidade de ouvir mais os alunos e deixar os alunos como protagonistas, atores principais do ensino médio. Então, essas mudanças foram baseadas nessas informações dos alunos? A necessidade de mudar foi baseada nessas informações que se obtiveram através dessas pesquisas. E de 2016 para cá, várias audiências públicas, ouvindo várias partes, pais, professores, diretores, alunos, foi se modelando o que agora já tem que ser implantado em 2022 em todo o Brasil, tanto nas escolas particulares como nas escolas públicas, o modelo do novo ensino médio, baseado justamente nessa necessidade de fazer com que os alunos se sintam muito mais motivados a continuar a frequentar o ensino médio, que existe um percentual de desistência muito grande, principalmente, infelizmente, no setor público. Professor Samuel, é desafiador para os professores, para os coordenadores, essa nova mudança? Michele, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar da realidade do Colégio da Luz. Depois do que nós passamos em 2020, onde houve uma ruptura total na forma de se planejar a aula, na forma de se dar aula, eu acho que os nossos professores estão tão seguros para uma nova mudança que, no decorrer da conversa, você vai perceber que não se trata de uma mudança que deva assustar tanto os pais quanto os alunos, tá certo? É uma mudança, realmente muda o sistema, mas é uma mudança perfeitamente adaptável. E os professores, muitos deles do colégio, já fazem muito o que se pede nesse novo modelo de ensino médio. Ou seja, então, não vai ser muito para os nossos professores, não vai ser algo assim que seja tão desafiador. Essa mudança, então, pelo menos para os professores do Colégio da Luz, já que a gente está falando no Colégio da Luz, essa mudança no ensino médio está sendo aprovada, foi bem vista pelos professores do Colégio da Luz?
Sim, é uma mudança bem vista, porque realmente, embora existam essas pesquisas feitas por grandes instituições, mas quem está ali na sala de aula, a gente percebe realmente que o aluno, ele não se sente motivado com determinados assuntos, né? A grosso modo, eu vou procurar ser não muito técnico, em função para fazer com que os seus espectadores eles entendam bem. Como é que acontecia mais ou menos até agora? O professor chegava e dizia: pessoal, hoje é a aula de equação do segundo grau. O aluno dizia: tá bom. Fazer o quê? Fazer o que o senhor está dizendo? Vamos assistir a aula de equação do segundo grau. Nesse novo modelo, essa determinação, vamos chamar assim, do professor, ela fica muito mais maleável. O aluno começa a participar na decisão do que ele vai estudar. Isso quer dizer, por exemplo, que o professor vai chegar na sala de aula e dizer: e aí, hoje vocês querem aprender o quê? Não vai ser assim também não. Não vai ser esse sonho ainda? Não. Assim também não. Até porque a implementação, né, cada cabeça, principalmente porque as cabeças que vão estar decidindo isso são cabeças de alunos de 14, 15 anos, que vai começar com o 9º ano. Professor Samuel, na prática, o que mudou no ensino médio, né? Certo, vamos lá. Hoje, o ensino médio tem os componentes curriculares, né? Nome bonito para disciplina. Existem as disciplinas de matemática, física, química, biologia, etc, etc, etc. No novo ensino médio, essas disciplinas vão deixar de existir? Não vão. Tem um módulo chamado Formação Geral Básica, que a gente chama de FGB, onde essas disciplinas vão existir. Então, todos os alunos eles vão assistir aulas dessas disciplinas, independentemente se ele pretende ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, ele vai assistir essa parte que é básica, né? Formação básica. E vai existir uma outra parte chamada os itinerários. Esses itinerários, aí sim, o aluno, a parcela de escolha do aluno, ele vai escolher o que mais ele quer aprofundar, porque vai ser mais interessante para ele. Então, um aluno que vai fazer, por exemplo, direito, ele vai estudar as disciplinas mais relacionadas com os cursos de humanas. Ele não vai estudar disciplinas como biologia, química. Isso ele já viu, o básico, na formação geral básica, e aí ele vai escolher o itinerário. É como se fosse, se eu fosse fazer uma má analogia, né? Mas numa faculdade, o aluno ele faz um curso e depois ele escolhe uma especialização. Então, vai ser mais ou menos assim. Como é que o Colégio da Luz vai ajudar, por exemplo, os seus alunos, a escolher entre as áreas de conhecimento, né, nesse novo formato do ensino novo? Bem, uma das coisas justamente apareceu ali, né? O nosso projeto Ágora. A Ágora é o local, o espaço onde os gregos se reuniam para debater assuntos que eram importantes para a cidade. Então, existe o Ágora Talk. E aí houve a preocupação nossa de trazer para o Ágora Talk, inclusive não é só para os alunos do Colégio da Luz, não, viu? No canal do YouTube do Colégio da Luz, Colégio da Luz Oficial. E a gente trouxe alunos que estão cursando e que já terminaram algum curso. Então, vamos imaginar arquitetura. Então, eles contam a experiência de como é essa transição do ensino médio para uma faculdade. No ensino médio, todo mundo ali, o professor, diretor, coordenador, está sempre ajudando, não é? Quando chega na universidade, que já não existe mais essa atenção toda. Então, eles passam isso para o aluno e também o aluno que já terminou vai falar como é o mercado de trabalho, quais são as disciplinas que mais utilizam, quais as dificuldades. Então, esse Ágora Talk é um programa exibido todo sábado, às 15 horas, e é uma linguagem no mesmo nível, não tem minha interferência, não tem interferência dos diretores do colégio, é um ex-aluno quem coordena, né, Ítalo, e são outros ex-alunos do colégio que dão a entrevista, então fica numa linguagem bem a nível deles, uma das partes. A outra é o material didático.
o sistema de ensino. O sistema de ensino proporciona muito essa questão, facilita muito para o colégio, porque já entrega ao colégio e treina os colégios, né? A gente já participou, acho que com as 10 reuniões do nosso sistema de ensino a respeito disso. No final do mês eu vou para o Rio de Janeiro também para participar de outra reunião. Nós temos uma parceria também que firmamos com a ESAP, onde os coordenadores, os profissionais de diversas áreas vão ao colégio para conversar com alunos, para explicar o que é, por exemplo, o curso de Direito, o que é que um advogado faz, como é o mercado de trabalho, quais são as disciplinas e por aí em diante. Temos uma forma de abrir a mente do jovem? Exatamente. E tem também a psicóloga, que a gente vai fazer durante todo o tempo, vários testes vocacionais, né? E não basta fazer um. Hoje o aluno ele responde aquele teste, deu veterinária, prestigiar, né? Pronto, estava aqui. No próximo teste pode dar outra coisa. Então, quanto mais opções ele tiver, ele vai decidindo. Hoje eu estava conversando, antes de vir para cá, com um aluno da segunda série, e eu perguntei, e aí, Pedro, o que é que tu vai fazer? Ele disse, olha, eu penso fazer agronomia. Mas eu vou, quando fizer, que tiver meus pontos, ele é da segunda série, ele não pega o ensino novo, o novo ensino médio. Mas quando eu pegar meus pontos no Enem, eu vou ver o que vou fazer. Olha a indecisão. Ainda está muito... Olha que vácuo. O novo ensino médio já vai ter direcionado, pelo menos, a área que ele vai querer. Se é de humanas, se é de exatas, se é linguagem, né? Então, vai ter mais esse direcionamento. Há uma preocupação, por exemplo, em que o aluno não siga aquilo que os pais querem que ele siga, em se falando de cursos e de formação superior? Existe. Esse novo ensino médio também, Uma das nossas preocupações com o Ágora foi justamente isso. A gente sente que muito aluno quer fazer aquilo que o pai diz, eu queria tanto que você fosse isso porque eu não consegui ser. E essas conversas com o Ágora, sempre aparece uma pergunta nesse sentido. Como é que eles reagem? É natural, né? O pai, ele quer ver ele refletido no filho. Então, às vezes, um pai gostava muito de um determinado curso e, por alguma circunstância da vida, não pôde fazer, e ele quer se realizar através do filho. Eu acho que esse ponto eu vou frisar bem, bem forte mesmo, porque eu acho que o novo ensino médio, a maior mudança que deve existir, a maior preocupação que deve existir é nas famílias. Justamente para ter essa conversa com aqueles adolescentes, 14, 15 anos, eles vão inaugurar o ensino médio, né? Alunos do 9º ano inauguram o ensino médio. Conversar com os filhos para justamente isso. Então, obviamente que um pai, eu queria tanto que meu filho fosse um engenheiro. Conversa com ele, vê se é isso mesmo que ele quer. Né? Se for, ótimo. Mas se não for, vamos entender que a cabeça daquele adolescente ainda não tem uma definição do que realmente ele vai querer. Então, essa ajuda o colégio dá, proporcionando, abrindo esse leque de opções para eles escolherem as profissões, mas também é muito importante com os pais, que inclusive quarta-feira, amanhã, né? Amanhã. A gente vai ter uma reunião com os pais justamente para isso. A gente vai manter esse acompanhamento com as famílias também. Exatamente isso que eu ia perguntar, como é que o colégio vai repassar aí essas mudanças, né, para os alunos e principalmente para os pais dos alunos. Essas mudanças, elas passam a valer em 2022. 2022. Então, os alunos que hoje estão no ensino médio, eles continuam no Colégio da Luz. Então, a partir de 2022, todo o colégio vai ter dois sistemas: o novo ensino médio e o ensino médio tradicional. Então, os alunos que estão na primeira série hoje continuam estudando da mesma forma que estavam estudando até eles concluírem a terceira série. E os alunos do 9º ano inauguram esse novo ensino médio. E aí, em 2023, eles vão para a segunda série, terceira série, até eliminar o ensino médio tradicional. Existe alguma mudança, tem alguma mudança prevista na carga horária? Existe. A carga horária, ela vai... Existe, no caso do Colégio da Luz, em termos, né? A carga horária do ensino médio são 1.800 horas para a formação básica, ou seja, que envolve todas aquelas disciplinas, matemática, biologia, física, química, sociologia, etc. e tal. Então,
tem que existir 1.800 horas nesses 3 anos do ensino médio. Então, você pode dividir em cada ano 600 horas. O colégio ele vai poder administrar isso aí. E, além dessas 1.800 horas da formação básica, 1.200 horas dos itinerários formativos. Então, aumenta a carga horária. Por que eu digo que o Colégio da Luz, em termos, e não vai haver essa mudança? Porque a gente já pratica essa quantidade de horário. Então, não vai ter muita diferença. Para o aluno do Colégio da Luz, vai ser tranquilo, certo? Aliada ao itinerário, também vai ser cargas ou matérias... No Brasil, já em dois... Vai existir matérias ativas. Na faculdade, a gente pagava, né, as optativas, né? Também o colégio vai oferecer, no ensino médio, existe a previsão dessas matérias eletivas, que inclusive elas podem ser através de EAD, remotamente, certo? 20% da carga horária tem que ser com eletivas. Professor Samuel, muito se fala no retorno das aulas presenciais, né, 100% presenciais. Alguns lugares já adotaram esse sistema, ou readotaram, né, esse sistema. Eu pergunto o seguinte, em 2022, o ensino EAD, o ensino remoto, o híbrido ainda vai continuar sendo praticado? Eu estou falando no âmbito do Colégio da Luz. Bem, no âmbito do Colégio da Luz, a esperança da gente... Interrompendo e pedindo desculpa, por que eu faço essa pergunta? Porque as escolas, elas tiveram que fazer uma série de investimentos, né, para se adaptarem ano passado para essas aulas. E o Colégio da Luz foi uma das que instalou assim rápido, dada a necessidade de não parar o ensino. Sim. Aí eu pergunto, para onde vão esses investimentos, né, que não são pequenos, não são investimentos baixos? Veja só, a grande esperança, não só do Colégio da Luz, não só minha, né, de todos os guarabirenses, de todos os paraibanos e brasileiros, é que tudo volta ao normal e de forma completamente presencial às aulas. Eu acho muito difícil que o sistema híbrido, não o sistema híbrido, né, mas as aulas remotas, algumas partes das aulas EAD, elas deixem de existir, até porque o novo ensino médio pede aula EAD. Porque a tecnologia que a gente desenvolveu foi tão, de certa forma, tão proveitosa, tão boa, que eu acho um desperdício você deixar de lado. Então, alguma coisa vai subsistir. Para 2020, eu creio que já vai voltar tudo à normalidade. Salvo engano, eu não sei qual é o estado, que já diminuiu. As cadeiras, elas ficam distantes 1,5 metro. Então, já tem estado que diminuiu para 1 metro. Então, isso possibilita mais alunos na sala de aula. Isso dá o avanço na vacinação. Já é, exatamente. Por conta do avanço da vacinação, graças a Deus, já estão diminuindo. Então, eu acho que essa evolução, mesmo lenta, mas eu acho que em 2022 já vai estar resolvido. No caso específico do Colégio da Luz, até o 6º ano do ensino fundamental, nós temos só aulas presenciais. Os alunos que estão assistindo remotamente, porque eles desejam assistir, mas se eles quiserem hoje voltar para o colégio, tem espaço. A maioria quer voltar para o colégio ou a maioria... A grande maioria quer voltar para o colégio, a grande maioria. Quando eu falo que até o 6º ano todos os alunos são presenciais, é porque o que a gente fez? Ao invés de a gente dividir uma turma em 2 turmas, presencial e não presencial, nós dividimos as salas em 3, 4 salas e aí colocamos todo mundo. Então, uma turma que tenha, vamos imaginar, 30 alunos, 40 alunos, tem 3 turmas, 3 salas de aulas diferentes, com poucos alunos cada sala. Então, a gente conseguiu, em função do espaço que o colégio tem, fazer isso até o 6º ano, o 8º ano também está assim, e a 3ª série do ensino médio, que a gente tem o nosso auditório, com capacidade para 200 pessoas, a gente consegue colocar todos os alunos da 3ª série presencial, obviamente respeitando os protocolos de distanciamento. Alguns alunos, eu acho que 6 ou 7, preferiram ficar em casa e essas aulas são transmitidas. Então, eu acho que para o ano que vem, até porque a gente também pensa em alguns investimentos em salas de aula, a gente consegue dar aula presencial a todo mundo. Muito bem, muito bem. São 8h20. Eu estou conversando aqui com o professor Samuel Diogo. A gente está falando sobre as mudanças no ensino médio, o novo ensino médio,
que passam a valer a partir do ano que vem, né? A partir do ano de 2022. Mas, como disse o professor Samuel, desde o início do ano, o Colégio da Luz está se preparando, né, para essas mudanças. Quando começou a se discutir, digo, no país, quando é que começou a se discutir de fato essa mudança do ensino médio? Por volta de 2016, quando também se pensou na lei de diretrizes, a mudança, né, da nova base curricular comum, já se pensou nisso. Veio primeiro até o Fundamental 1, né? E o ensino médio, por ter uma certa complexidade, veio em seguida, e aí se pegou um modelo que é aplicado lá fora, não é? E ficou determinado que a implantação seria em 2022. Aí tem duas coisas que eu chamo a atenção com relação a isso. Isso aqui é uma opinião particular. Sim. Eu ainda considero o aluno do 9º ano muito imaturo para fazer essa decisão, não é? Por isso que a conversa em família é muito importante. Ele não vai precisar decidir qual é o curso, mas ele vai decidir, eu gosto tanto de medicina, eu gosto tanto das coisas da disciplina de biologia, eu gosto da disciplina de matemática, pelo menos esse norte, que a gente está chamando de itinerário, ele vai ter que ter. Então, eu acho que um dos maiores desafios vai ser justamente esse, a conversa com os alunos, para trazer para eles o maior leque possível para que ele possa decidir o caminho dele. Por isso que existe uma coisa muito importante também, que é o projeto de vida. Os colégios, e o colégio já faz isso, investir em projeto de vida. Nós temos, desde 2 anos atrás, também foi inovação do Colégio da Luz aqui em Guarabira, as aulas socioemocionais. E nessas aulas socioemocionais a gente trabalha o projeto de vida do aluno. Ele entender como é que ele vai participar da sociedade daqui na frente, de que forma ele vai participar, como é que ele vai decidir determinadas situações lá na frente. Então, o que já acontecia através nossas aulas de socioemocionais, são aulas que estão na grade curricular. Além dessas aulas, o ano que vem vai ter um material direcionado especificamente para o ensino médio com relação a projetos de vida. Professor Samuel, e o que dizer amanhã aos pais desses alunos que vão participar dessa reunião? Primeiro, eu quero fazer o convite. É muito importante a presença de vocês. Vai ser uma reunião presencial no auditório. Não se preocupe, tem espaço. Vão ficar as pessoas na devida distância. É um espaço, cabe quase 200 lugares. Participem, é muito importante. Não existe escola boa sem a participação da família. É uma parceria muito importante, escola e parceria. Não adianta o colégio oferecer todas as soluções para o novo ensino médio se em casa a criança não encontra espaço para conversa. Então, toda família tem um médico, tem um engenheiro, tem um advogado, então peçam essas pessoas para conversar. Não então, basta amanhã só cobrar no final do ano a nota boa, né? Pois é. A primeira coisa o convite. É muito importante a presença de vocês. E a segunda coisa é justamente a conversa. Às vezes, né, um aluno ele não quer ser um advogado, um engenheiro, um médico, ele quer ser um empreendedor. Guarabira é uma cidade eminentemente comercial. Então, ele quer ser um empreendedor. A gente, inclusive, trabalha com isso. No projeto de vida, a gente vai falar sobre isso. Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, mas, sei lá, faz um curso técnico de investimento em bolsa, que agora tem muito isso, né? Sim. Empreendedorismo, alguma coisa do tipo, né? Claro que aqui em Guarabira, se um pai é comerciante, era interessante que ele fizesse um curso relacionado ao comércio do pai, sei lá, uma administração de empresa, para crescer, né? o comércio do pai. É interessante. Mas é possível que isso não aconteça. Pois é, eu conheço muita gente, né, que tem formação, tem ensino superior para determinadas áreas, mas que no meio do caminho abandonaram porque descobriram outra paixão. Se você me permitir, tem uma história curiosa minha com um aluno do colégio.
O aluno ia para o colégio, ele não queria nada com estudo, mas nada, 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 nada. Chamei os pais e disse, olha, vocês estão obrigando o seu filho a fazer uma coisa que ele não quer. Então ele ia para o colégio, ao invés de ele estudar, aí ele ia, brigava com o professor, brigava com o aluno, respondia professor, respondia aluno, e eu sentia que ele não era uma pessoa má, simplesmente ele estava no local onde Revoltado. ele não queria. Chamei os pais e disse, olha, não adianta, vocês estão pagando a mensalidade, mas ele não quer estar aqui. Resultado, o menino saiu do colégio. Não terminou o ensino médio. Mais um, né? Daquela estatística lá. Não terminou o ensino médio. Passou alguns anos. Eu estou passando em Guarabira na rua, só escuto um grito. Samuel! Quando eu olho, era ele. Muito obrigado. Se você não tivesse feito aquilo por mim, eu não tinha colocado a minha loja. Hoje eu vendo o carro. Eu tenho um comércio de ficar vendendo o carro. E se não fosse você, eu não tinha feito isso. Não tinha conseguido. Estava sendo torturado todos os dias. Nem todo mundo que vai para o colégio necessariamente tem que entrar na universidade. Alguns entram, se dão bem. Inclusive, nesse projeto Ágora, a gente sai escolhendo ex-alunos, né? A dificuldade da gente foi medicina. Tinha tanta gente que a gente... E agora, quem a gente chama? Quando eu fui ver a relação, fiquei tão feliz. Muitos e muitos alunos formados, por exemplo, em medicina, que é um curso, né, concorrido, um curso bem desejado. Desejado e muito caro, inclusive, né? Professor, só para a gente encerrar sua participação de hoje, né? E interessante que fazer aqui só uma observação. Na sua última entrevista aqui, ainda usávamos a máscara, né? Hoje estamos devidamente vacinados e respirando um ar melhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu lhe pergunto o seguinte, e aí não tem nada a ver com a mudança do novo ensino médio. É sobre o Alto do Natal do Colégio da Luz, que há muita dúvida, muita gente querendo saber. Esse ano nós teremos Alto do Natal? Essa pergunta podia ser direcionada a Rosana, né? Mas o senhor, como um dos coordenadores, já Rosana sobre isso. Quem vai dar a decisão, faz ou não faz. Mas assim, a vontade de todos nós é que realmente aconteça o Alto do Natal Luz. Obviamente a gente vai ter que esperar, saber como é o decorrer das coisas. Eu estava vendo recentemente uma foto, quando a gente coloca aquele público ali, né, dá quase 3.000 pessoas, então a gente tem que ter essa paciência de entender os protocolos. Se for permitido, se todo mundo tiver, se o Brasil já tiver, Guarabira já tiver numa situação que permita um evento com a participação deste público, com certeza nós faremos. Mas a gente está... Com a exigência da carteira, com a de vacinação, etc. A gente tem que ter devida parcimônia para entender o momento que nós estamos passando, não é? Agora, vontade do pessoal do colégio, a saudade do Alto Natal, dos alunos, dos professores e nossa, é muito grande. Do estresse dos bastidores, quiser, né? Do estresse dos bastidores, que termina sendo divertido, mas se Deus quiser, a gente consegue. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa, tá? Para falar sobre esse assunto tão importante, a gente acha que realmente, né, mudanças elas são necessárias. Talvez, muitas vezes, as mudanças elas nem sejam de acordo com a necessidade que a gente quer e precisa, mas é importante que elas estejam acontecendo, né? Passo a passo, elas estejam acontecendo e que essas mudanças sejam para melhor. E a gente espera, de fato, que essas mudanças que serão implementadas no ensino médio a partir do ano que vem, elas venham melhorar, ajudar o aluno a ter interesse em estar em sala de aula. Pois é. Quando se fala assim, o novo ensino médio, essa expressão dá um impacto. Ai, meu Deus, o que é? Como é que vai ser? Que bicho de sete cabeças bicho de sete cabeças vai ser? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não é esse bicho de sete cabeças. O Colégio da Luz está muito preparado para isso. Nós temos soluções para resolver esse problema de uma forma muito tranquila e com a competência que já é peculiar do colégio, não é? Aqueles pais que são do Colégio da Luz vão ter a oportunidade de saber como funcionará o ensino médio a partir do ano que vem. Aqueles pais que, porventura, não são do Colégio da Luz, mas que queiram obter as informações, nós estamos lá, uma equipe
preparada para recebê-los e informar, não é? Quem tiver dúvida, quem tiver aluno que, por exemplo, vá para o ensino médio e esteja com dúvida, o Colégio da Luz tem uma equipe que vai recepcionar, vai explicar com o maior prazer, com a maior paciência e, como sempre, nós vamos ter um 2022 de uma forma com um ensino de excelência, como é já a característica do Colégio da Luz. Pois é, muito bem. Muito obrigada, viu, professor? Um grande abraço. Eu que agradeço.